Aqui fazer um vídeo sobre medo, sobre o que as pessoas chamam de medo e que muitas vezes eu chamo de insegurança e despreparo. Estou fazendo esse vídeo por solicitação de duas pessoas muito especiais que me acompanham, então vim aqui falar um pouco sobre isso que todo mundo traz à tona como um impeditivo, como uma coisa que paralisa. Então, o que de verdade é o medo? O medo, nós temos um modelo mental de medo. Medo veio como punição, né? Então, quando eu faço alguma coisa de errado, tenho medo do que vai acontecer comigo, o que meus pais vão fazer, que a bruxa vem me pegar. Será que o que tu sente é medo ou será que o que tu sente é uma insegurança, um despreparo, uma falta de vontade de sair da zona de conforto? Será que é medo mesmo? Porque a maioria das pessoas reflete e justifica a sua inação pelo medo. O que será que eu faria se eu não tivesse medo? E eu te faço a pergunta, o que será que tu faria se tu não tivesse medo? Porque o medo é aquela sensação iminente que o corpo produz, uma sensação de perigo, de alerta. E iminentemente a gente luta, foge ou paralisa. Isso é o medo. Alguma coisa tem te paralisado ou alguma coisa tem feito tu fugir de situações importantes da tua vida? E assim, eu não tô falando de medo para pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, algum transtorno de ansiedade, algum estado depressivo. E sim, eu tô falando daqueles medos corriqueiros, medos que as pessoas falam, das situações do dia a dia, tá? Então eu não tô falando de nenhum tipo de transtorno psiquiátrico nem psicológico, e sim dos medos corriqueiros do dia a dia, tá? Então, pensando que medo talvez seja uma falta de preparo, seja uma construção de um pensamento catastrófico que eu tenho, porque todo medo, ele vem antes um pensamento catastrófico do que pode acontecer comigo caso eu tome uma decisão. Porque o medo, ele tem atrapalhado as pessoas na tomada de decisão da vida delas. O que eu devo fazer? E as pessoas só se paralisam e não tomam decisões porque tem medo. E lembrando só a vocês que não tomar uma decisão também é uma decisão. E muito importante, toda vez que você não toma uma decisão, você está tomando uma decisão. Porque coisas começam a acontecer na tua vida oriunda da tua estagnação, oriunda da tua paralisação. Então vamos pensar assim, ó, do que vocês têm dito que tem medo, troca a palavra medo por falta de coragem, por falta de vontade de sair da zona de conforto, por falta de atitude. Será que não é uma falta de dedicação? Quais são as situações no passado que tu já viveu que te trouxeram um medo semelhante? Será que tudo isso não tem construído o teu modelo de mundo, o teu modelo de medo? Onde mais que você já talvez tenha passado por uma situação parecida com essa que você está vivendo hoje e que talvez você tenha tido um resultado que você não gostou? Mas vamos lembrar que quando você tomou aquela decisão, quando aquela situação aconteceu, você não tinha as habilidades que você tem hoje. Hoje você é uma pessoa, um homem, uma mulher muito mais forte, muito mais resignado, porque já passou por algumas situações do passado no qual te fortaleceram, construíram a sua resiliência. Então, vamos pensar se o medo não está o tempo todo voltado para aquela sensação de certeza. Eu só vou tomar uma decisão quando eu tiver a sensação de certeza que eu estou no caminho certo. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Não, a certeza é a coisa mais inócua que as pessoas buscam. Não existe um sentimento de certeza. A gente só vai saber que a gente está no caminho certo quando a gente sair da nossa zona de conforto, quando a gente se dedicar um pouco e fazer um passo. E aí sim a gente vai ter noção se aquele é o caminho certo ou não. Como é que a gente faz para saber o que é importante para a gente, para uma tomada de decisão? E aí a gente tira o medo, porque o medo, ele vem de quando a gente não sabe o que é importante para a gente. Então eu vou te fazer uma pergunta agora. Quais são os teus valores? O que hoje na tua vida é realmente relevante e importante? Pensa numa pessoa que tu admira muito e que ela talvez tenha uma vida muito semelhante à vida que tu gostaria de levar. O que ela prioriza? O que é importante para ela que faz com que ela tenha a vida que ela tem, que tu tanto almeja? Talvez você entendendo o que é importante realmente e relevante hoje na tua vida, fica fácil tomar uma decisão. As pessoas não têm medo do medo, as pessoas têm medo de errar, medo de tomar uma decisão errada. Então, todo medo normalmente tem a ver com uma decisão. E quando a gente fala de medo, de novo,
Não é um medo psicopatológico, não é um medo voltado para doenças psiquiátricas, e sim um medo do dia a dia. Pensa nisso e pensa o que é realmente importante para mim hoje na minha vida, do que eu não abro mão. Porque quando a gente tem isso claro, a gente entende que talvez não seja medo, certo? Um beijo e muito obrigada pelo carinho de todo mundo, e qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo, me mandem mensagem e eu faço um outro vídeo, certo? Tchau, tchau!